Tá gravando? Acho que tá. Bom, começando a minha apresentação aqui do trabalho do TCC, ah, sobre classificação de imagens coletadas de câmeras de evento por meio de Spark Neural Networks. A gente vai primeiro trabalhar sobre o contexto e a justificativa do trabalho, depois vamos olhar as câmeras baseadas em eventos, um pouco no detalhe. Também junto com o Spark Neural Networks, como que essas duas tecnologias conversam bem. E depois vamos olhar os datasets que existem, que a gente trabalhou em cima. E, finalmente, a gente passa para a implementação do modelo, algumas nuances que a gente tem que considerar, para finalmente ter alguma análise em cima dos resultados e a conclusão e trabalhos futuros. Então, o contexto desse trabalho se dá em cima do cenário de hoje, onde existem carros autônomos e drones autônomos. Aqui eu peguei um protótipo de um carro autônomo que precisa de 4 câmeras, como a gente vê nesses pontos azuis. E, bom, esse carro ele vai ter uma limitação de memória natural e de energia também, pois ele é autônomo e ele não vai estar conectado a nenhum tipo de tomada. Por isso que a gente quer propor uma alternativa que otimiza o consumo energético e de memória, por meio da utilização de câmeras de evento e de SNNs. Pois as câmeras de evento, elas próprias, elas têm uma altíssima resolução em cima de câmeras convencionais e alguns outros benefícios que a gente já vai dar uma olhada. Então, a classificação de imagens, ela hoje mais ou menos funciona com esse processo resumido, que tem uma câmera, tem um pré-processamento, tem uma interpretação de dados da rede neural do tipo CNN, do tipo convolucional, e tem um pós-processamento. A gente quer substituir tanto a câmera por câmeras de eventos, e também a CNN por uma SNN. Então, as câmeras baseadas em eventos, elas basicamente, a gente já tem uma noção aqui da imagem que resulta desse tipo de câmera. A gente vê que é parecido, mas a quantidade de dados, o próprio formato é um pouco diferente, na verdade. A gente vê que tem uma informação nula em vários pontos, mas em todos os outros pontos a informação de se houve uma variação positiva ou negativa da luz. Então, é esses pontos que a gente está vendo. Então, basicamente, a faixa dinâmica de câmeras de eventos é de mais ou menos 120 decibéis contra 60 decibéis de câmeras convencionais. Isso permite ter um nível de detalhe muito melhor em lugares muito escuros ou em lugares muito claros também. A latência também é super baixa, na ordem de microsegundos, o que proporciona uma maior velocidade de reação ao veículo que está usando a câmera, além do consumo energético, que é na faixa de 10 milivolts, 10 milivolts, e que é muito menor, pelo menos 10 vezes menor que o consumo de câmeras convencionais. E, além disso, a resolução temporal é muito alta, é na ordem de microsegundos, ou seja, tem uma maior quantidade de frames em relação às câmeras convencionais. Então, basicamente, como é que esta detecção de eventos se dá? Basicamente, tem uma intensidade luminosa no ambiente, que a gente mede em candelas, em CD. Então, quando houver uma variação logarítmica pré-determinada pelo usuário, a gente consegue mexer nesse sensor, mas quando houver uma variação logarítmica luminosa detectada pelo pixel, ah, vai ser criado um evento. Este evento tem esse formato aqui, onde se diz a posição do pixel XY, o tempo e a polaridade da variação que foi detectada por cada pixel. Aqui a gente tem as Spark Neural Networks. Basicamente, a gente tem o modelo LIF, Leak Integrated Fire Model, que basicamente é um modelo que representa as Spark Neural Networks. Ele é bastante simples e por isso ele é bastante utilizado na literatura. E basicamente cada leaf ele vai ter um estado de tensão interno, como a gente pode ver aqui. E basicamente, enquanto entra em spikes na entrada do neurônio, esse estado vai ser carregado. Caso não haja nenhum tipo de spike, a tensão vai cair com o tempo, mas quando houver suficientemente vários spikes, ele vai atingir um certo threshold e vai atingir certo limite, o que vai originar um spike na saída e o estado da tensão vai voltar a zero, repetindo todo o processo. Então, os LIFs, as SNNs, são sensíveis à variável temporal. E por isso que a gente quer trabalhar com as SNNs e as câmeras de eventos juntos, porque eles funcionam sobre a mesma lógica. Câmeras de evento emitem eventos, quando há alguma variação logarítmica luminosa, e os LIFs, quando atingem um certo threshold também, eles também emitem spikes, que são semelhantes à emissão de eventos. Então, os LIFs,
A equação número 1 é o que descreve o comportamento do leaf, onde tem um tal, que é a taxa de queda de carga interna do neurônio, mas a gente vê que tem uma derivada. A gente não consegue trabalhar com derivadas para moldar na programação os leafs. Por isso que, a partir da bibliografia de SpikeNGL, a gente consegue entrar nesses detalhes que vêm agora de equações. Basicamente, a gente discretiza a primeira equação, a gente, já com a equação discretizada no tempo, a gente isola V de t. Então, no instante t, a tensão ela vai depender no instante t menos 1 dela mesma e nos spikes que vão entrar. Ou seja, se não houver nenhum tipo de spike, V de t vai ser igual a ela mesma no instante menos um valor, certo? Ou seja, ela vai cair com o tempo. É o estado de descarregamento da membrana. Enquanto que na equação 4, quando houver uma emissão de spikes, o threshold vai ser diminuído da tensão, certo? É o reinício ao estado inicial da membrana. E aqui, por final, a gente tem a função de ativação Heaviside Step Function, que basicamente para x maior que 0 é 1 e se não é 0. E com essas equações a gente consegue construir qualquer tipo de leaf, né? Então, basicamente, a gente tem a função descarregamento da membrana, certo? Que é essa equação aqui. A gente, se essa tensão do descarregamento da membrana for maior que o threshold, ou seja, isso aqui vai ser maior que 0, isso aqui sendo maior que 0 se emite um spike, então se emite um spike. E se emite um spike, isso aqui é equivalente a 1, isso aqui é equivalente a 1, então a tensão da membrana é diminuída pelo threshold. Aqui a gente tem o diagrama de comunicação entre neurônios dos leafs. Então, basicamente, no feed-forward, um neurônio no instante t na camada N vai, no feed-forward, vai interagir com o neurônio com ele mesmo no instante t mais um e também com a camada posterior a ele. E no backpropagation, basicamente no cálculo do gradiente, como a gente vê aqui, cada neurônio ele vai retropropagar o erro para o instante dele no instante t-1 e também para a camada anterior a ele. Por isso que ele consegue aproveitar a característica espaço-temporal das câmeras de eventos. Mas acontece que para o cálculo do gradiente, a gente não pode usar a função Heaviside Step Function, porque basicamente esta função de ativação é descontínua e ela não é diferenciável. Então, para o feed-forward, a gente consegue usar, mas para o backpropagation, a gente não consegue usar. Por isso, durante o método do surrogate gradient, a gente vai substituir esta função por uma função aproximada para calcular o gradiente, que é uma função sigmoide, que tem um comportamento semelhante, e a gente consegue alterar o sigma desta função, certo? Alterando a curvatura da função, o que acaba entrando como um hiperparâmetro. Os datasets trabalhados é o Devias Gesture, cifradores de DVS e o NCARS. O Devias Gesture são pessoas fazendo gestos, o NCARS são carros e backgrounds, basicamente tudo que não é carros, e o Cifar 10 DVS é uma variação do Cifar 10 com menos amostras. Tem 6.000 amostras, aliás, tem 10.000 amostras aqui contra 60.000 do dataset original. Aqui tem uma divisão dos datasets, basicamente NCARS e Devias Gesture já vem uma pré-divisão entre os datasets de treinamento e de teste. E, bom, sobre a implementação do modelo, a gente vai utilizar voxel grids. Basicamente, os eventos eles são assíncronos, né? Mas a gente, com voxel grids, a gente impõe uma resolução virtual na faixa de milissegundos para tratar como frames, né? Então, para os datasets de GNCARS e de Devias Gesture, a gente vai tratar as polaridades separadas, são variáveis separadas, mas para o dataset Cifar10 DVS, que é um dataset mais complexo, a gente vai utilizar, não vai utilizar a variável das polaridades, a gente vai utilizar tudo como um só para deixar a rede neural mais leve, né? Ao invés de ter dois canais sendo lidos, vai ser apenas um canal sendo processado. Bom, e para implementar a rede neural, a gente aqui tem um exemplo de uma rede neural convencional. Então, a gente tem as funções de ativação ReLU, a gente tem as camadas de convolução 2D e no final a gente tem a Softmax. Uma Spike Neural Network, né? A gente basicamente vai substituir os ReLUs pelos neurônios Leafs e a saída Softmax pela saída Leaf. Esta arquitetura que está aqui no diagrama foi usada para os datasets NCARS e Devias Gesture,
E a arquitetura TinyVDD11 foi usada para o C410 DVS, porque é uma arquitetura mais robusta, mas ainda compacta. E sempre utilizando o layer de Batch Normalization. Então, a gente tem aqui os hiperparâmetros que a gente teve que fazer uma busca. Basicamente, a gente procurou um V de threshold. A gente ficou nessa baixa de números pequenos para, como a literatura diz, não pode ter valores muito grandes para conseguir que os neurônios se carreguem e mandem spikes para as outras camadas. A gente tem a função surrogate function sigmoid e a tangente. A gente tem o sigma, que varia entre 5 a 9, como a gente vê na literatura, e tem a função de otimização, que pode ser a cross entropy ou se não é MSE, Mean Square Error. E o tau inicial, ele não é exatamente o hiperparâmetro, a gente apenas definiu ele, a gente utilizou neurônios p-leaf, parametric leaf, e no caso o tau é uma variável que pode ser aprendizada, ela acaba sendo alterada automaticamente durante o aprendizado de máquina. E bom, no final a gente vai utilizar, como os hiperparâmetros mostraram, através do método de Hyperband, a gente vai utilizar o tal inicial de 2, o V de threshold 0.9, o surrogate function de sigmoid, o sigma vai ser 5 e a função de otimização vai ser a MSE. Então aqui uma análise de resultados do DVS Gesture, não teve overfitting, como a gente pode ver. A gente consegue ver que os datasets de treinamento e de validação ficaram próximos, os dois com uma boa performance, e aqui o dataset de testes ficou na faixa de 87%. A gente utilizou um tempo total de 1.5 de amostras, 1.5 segundos para cada amostra, e utilizou 50 time steps, né, 50 passos, resultando aí numa resolução virtual de 30 milissegundos. Então, aqui a matriz de confusão do DVS Gesture, basicamente a gente consegue ver que a guitarra e a bateria foram os gestos mais dificilmente acertados pela rede neural. E aqui a gente vê também que o left hand wave, né, um gesto com a mão esquerda, foi confundido com outros movimentos da mão esquerda também, o que faz sentido. E bom, aqui a gente fez um teste da performance do dataset de testes com base em diferentes resoluções. Então, basicamente, quando a gente utiliza Voxel Grids de 50 milissegundos de resolução, no longo prazo ele performa melhor. Isso faz sentido. Porque num mesmo data frame, como é de 50 milissegundos, vai ter mais spikes acumulados. Vai ter mais sinalizações de que houve um spike durante esse período, esse micro período. Então, a quantidade de informação vai ser maior também. Enquanto que em intervalos de tempos menores, como até 200 milissegundos, por exemplo, a gente vê na função de perda que o de 10 milissegundos performou melhor. Isso porque, apesar de ter menos informação para cada frame, o número de frames é maior, certo? E como os leafs levam em conta a variável do tempo, o tempo é uma variável que aumenta a performance deles, o maior número de frames aqui acaba ajudando a rede neural de 10 milissegundos de resolução. E bom, aqui a gente tem a análise de resultados do C410 DVS, a gente já vê que tem um overfitting aqui. O dataset de treinamento chega perto dos 100%, enquanto o dataset de validação fica abaixo dos 70%. Isso se deve ao fato de que C410 DVS é um dataset cortado, basicamente o total é de 60 mil, mas esse dataset diz 10 mil. Talvez isso pode ter ajudado a causar esse overfitting. E bom, mas dentro da literatura acontece bastante, vários resultados reportam resultados abaixo de 70%. E a gente usou 1.3 segundos como o tempo total de cada amostra de 1.3 segundos. A gente usou 13 time steps, resultando numa resolução virtual de 100 milissegundos. Aqui a gente tem a matriz de confusão do C410 DVS, então basicamente a classe de gatos foi a mais que teve uma taxa de erros maior, né? Foi confundido com cachorros, né, com pássaros, enquanto que carros e caminhões, né, tiveram um índice de acerto maior de 70%. E bom, e o dataset de testes,
acho que ainda não falei, ele teve uma performance de 65,9 de taxa de acertos. E, bom, aqui a gente tem os resultados sobre a implementação da SNN, da construção da SNN. Então, basicamente, a gente fez uns testes colocando e não colocando o Batch Normalization, o layer de Batch Normalization. Primeiro que a gente vê que não colocar o Batch Normalization resultou no pior resultados em todos os testes feitos. E os outros dois testes feitos são em relação à ordem de colocação do Batch Normalization. Como a gente pode ver aqui, ele pode ser colocado depois do leaf ou antes do, do, do layer de convolucional. Então a gente vê que para o NCARS, colocar antes resultou em resultados melhores. Para o cifradez de viés, colocar depois resultou em resultados muito melhores. Além disso, a gente também tem o efeito da função de otimização. A cross entropy geralmente é a função de otimização que se usa em tarefas de classificação de imagens. Quando a gente aplica uma cross entropy utilizando a biblioteca de PyTorch, a gente coloca uma camada de saída, uma função de ativação de saída softmax, que vai deixar as saídas em função de uma probabilidade de 0 a 1, né, cada saída, cada dessas 10 saídas aqui no exemplo. Então, o que acontece na prática é que, na verdade, a função de cross-entropy da biblioteca PyTorch, ela já computa esse cálculo do softmax. Então, na prática, a gente não precisa colocar uma função de ativação softmax na saída, porque já acontece aqui dentro da função de otimização. Mas quando a gente coloca um leaf, esse leaf vai ser entre 0 e 1, afinal, uma variável binária, certo? E quando a gente acumula a média de resultados dessas variáveis binárias, essa média vai ser entre 0 e 1, certo? Então, a gente acredita que por isso, como aqui, de novo, vai ser o cálculo do softmax dentro do cross entropy, a gente acredita que a convergência teve uma velocidade reduzida quando a gente usou a função de otimização junto com os leafs, e por isso a função de otimização MCE teve uma melhor performance. E bom, aqui a gente fez um experimento utilizando a mesma arquitetura, né, TinyRPGG 11, mas variando o tipo de rede neural, ou seja, sendo uma SNN ou uma ANN, a ANN seria uma rede neural convencional, a gente analisa o desempenho com base no mesmo dataset. E a gente vê que no Devious Gesture e no NCARS, a CNN, a ANN, a convencional, performou melhor, enquanto no cifradez de viés, a SNN performou melhor. A SNN ela consegue ter resultados equiparáveis porque ela se aproveita da variável do tempo que ela considera, como se ela tivesse um tipo de memória, enquanto a CNN ela não se limita a valores binários como as Spike Neural Networks se limitam, e por isso ela também consegue performar bem com câmeras de eventos. Por isso a gente vai dar uma olhada nas métricas de custos, que a gente se baseou bastante nas equações trazidas pelo Cordone, onde ele utiliza 3 pilares: o custo operacional, o custo de alocação de memória e o custo de ocupação de memória. Então, basicamente, para o custo operacional, a gente vai se basear nas métricas MAC, que é de multiplicação e acumulação de operações, e na métrica ACC, que é em relação às métricas de acúmulo, né, de adições. Então, para as ANNs, que são as convencionais, a gente vai ter aí, para cada saída da camada, a gente vai ter aí uma série de pesos se multiplicando, o que dá uma combinação que vai depender do tamanho dos filtros, do tamanho das saídas, das camadas de saída e da camada de entrada. Enquanto que no ACC, a gente vai apenas trazer as adições feitas por causa dos vieses de cada neurônio na saída. De maneira análoga, a gente consegue chegar também nos MACs e ACCs para as camadas densas, que o FC aqui é de Fully Connected Layers. E, bom, para esse SNN são um cálculo parecido. No caso, como os spikes são binários, para cada saída a gente vai precisar, né, adicionar esses spikes binários e levando em conta o tamanho dos filtros, certo?
e também levando em conta os vieses, né, os bias que a gente tem que adicionar em cada saída dos neurônios. E esse spike out em relação a quando a gente emite um spike, por sinal, esse teta, né, esse símbolo teta aqui é de spike, spike in, spike out. Quando a gente emite um spike, este neurônio, como ele emite um spike, ele tem que reiniciar o seu estado interno, certo? Então, como o estado vai ser subtraído do VED threshold, é uma adição negativa, por isso que ele entra aqui no cálculo, mas pode ser desconsiderado caso a tensão inicial for zero, né? E bom, sobre o MAC aqui, em relação ao corte da tensão interna dos neurônios na saída, certo? Que vai cair em função do tal. E de maneira análoga também, de novo, a gente chega aqui nos MACs e nos ACCs das SNNs para camadas densas. E bom, tendo os MACs e os ACCs dos dois casos, a gente vai multiplicar, fazer essa equação aqui embaixo por coeficiente energético de adições e multiplicações que são fixos para cada tipo de tecnologia usada. A gente vai utilizar os valores usados por Cordone, como a gente vai mostrar mais à frente. Para este segundo pilar de custo de alocação de memória, aqui não é a utilização de memória, mas é mais o custo envolvido no cálculo dos endereços que vão guardar as memórias, certo? Então, é realmente o cálculo dos endereços. Então, para uma variável, geralmente isso se faz de uma maneira sequencial, né? Então, a gente vai somando um a cada endereço que a gente vai precisando. Então, por isso que para redes neurais convolucionais convolucionais e convencionais, então a gente vai precisar desses endereços para todas as entradas, certo? Mais os endereços de todas as saídas, mais os endereços de todos os filtros, certo? E de maneira análoga para as redes densas, a gente precisa dos endereços das entradas e das saídas. E bom, para as SNNs, no caso, a gente vai precisar calcular o endereço para cada neurônio na saída em função de cada spike emitido na entrada. Por isso que a gente tem essa adição aqui em função dos spikes. E a gente tem aqui o MAC em relação aos múltiplos. Para cada vez que um kernel estiver fazendo a leitura de um spike, ele vai precisar fazer um espaçamento, certo? Que é em relação, né, o kernel ele vai lendo a imagem então ele vai precisar multiplicar pelo espaçamento presetado, certo? Tanto na direção horizontal, tanto na vertical. Então por isso que a gente multiplica por 2 para cada spike que entra. E mais uma vez, de maneira análoga, a gente chega a um resultado parecido para as camadas densas, certo? E o cálculo de energia é idêntico àquilo que a gente viu no slide anterior, e a gente tem aqui os coeficientes que a gente utilizou: 0,1 picojoules para o coeficiente energético de acumulações e 3,1 picojoules para o coeficiente energético de multiplicação. E bom, aqui a gente tem o custo de ocupação de memória. Aqui a gente fala da utilização da memória. Então, para redes convolucionais, para ler os inputs, cada neurônio na saída vai depender de cada filtro feito em cada entrada, certo? Então, por isso que a gente precisa multiplicar o tamanho dos filtros, o tamanho das saídas e os canais. Enquanto que para uma rede densa, simples, a gente precisa ler apenas as entradas, certo? Enquanto que para SNNs, não importa se é convolucional ou não importa se é fully connected layer, né, se é densa, a gente precisa ler apenas os spikes que entraram. Para ler os parâmetros da rede neural, então para a convolucional a gente precisa ler para cada. Basicamente, a gente precisa ler para cada saída, cada combinação com as entradas e com os filtros, todos os parâmetros, os pesos que se usam. Por isso que a gente multiplica isso aqui pela primeira parte da equação aqui. E quando a gente multiplica pela segunda parte para somar os bias que a gente tem que adicionar nas equações. E de maneira análoga, a gente faz isso com as redes spikes, certo? Onde a gente apenas faz isso em função dos spikes que entram
na entrada e também adiciona os bias nas saídas, certo? E de maneira análoga a gente faz isso para redes neurais densas, como a gente vê nos dois casos. No caso, a gente aqui tem a memória alocada para escrever os outputs, certo? Então, no caso de SNN, se limita apenas aos spikes emitidos, e no caso de ANNs, vai depender, né, do tamanho das redes nas saídas, né? Do tamanho de neurônios total na saída. Então, aqui é o total de neurônios nas saídas dos, das camadas densas e também das camadas convolucionais. Aqui tem duas variáveis que não tem na parte de ANNs, que é em relação à escrita e à leitura do potencial interno de cada neurônio spike. Então, basicamente, a equação vai replicar a equação aqui em cima, como a gente consegue ver, se mantém o mesmo formato. Isso é realmente para a alocação do potencial interno, né, da tensão que a gente vê dos LIFs. E, finalmente, a gente chega aqui na equação final. Basicamente, a diferença entre as duas equações são esses parâmetros aqui que a gente ah, colocou aqui dentro, e aqui o coeficiente de leitura e de escrita de memória, a gente utiliza de novo o de Cordone, que é 7,83 picojoules. E bom, a gente chega aqui nesse resultado final de energia, a gente consegue ver em joules quanta energia foi gasta em cada processo, em cada pilar. A gente consegue ver quantas vezes é maior o gasto energético em redes artificiais, em redes convencionais em cima das redes Spike. A gente vê que na média se gasta 5, 4, 3 vezes mais, pelo menos. E a maior diferença muitas vezes está na utilização de memória, ao custo atrelado na utilização de memória e logo na própria utilização de memória, que representa a maior parte do custo energético. Em todos os casos é onde tem a maior ordem de grandeza, né, de consumo energético. E a gente consegue ver aqui na direita a taxa de atividade de SNNs, ah, basicamente nos inputs, nas entradas, a taxa de spikes é muito baixa para os de Diastro e Unicars, de apenas 4 e 3% de inputs, todo o resto é informação nula, enquanto o Cipher DVS teve 42% de spikes, ou seja, a metade foi spike. Isso se deve porque a gente supõe que estava na frente de um computador, efetuando as gravações, e por isso acabou ter um notebook com constante iluminação acabou tendo uma atividade spike maior. Mas a gente também vê aqui no meio que, na verdade, aqui no final, que todo o processo, aqui um resumo de todo o processo, que a atividade não nula é de 4%, 23%, 12%, é uma atividade ainda baixa. E é por isso que a gente tem esse ganho de consumo energético. A gente tem muitos pontos não nulos. Aliás, a gente tem poucos pontos não nulos durante todo o processo. E, bom, conclusão e trabalhos futuros, a gente vê que as SNN são capazes de realmente performar resultados equiparáveis com as de CNNs, ainda com um maior consumo energético e de memória. A gente vê também que as câmeras de vento elas têm inúmeros benefícios, elas consomem pouquíssima energia, elas, apesar de para o olho humano não serem muito ah, estéticas, para um computador, essas imagens conseguem ser muito bem interpretadas, tem uma latência menor, tem um grau de qualidade dos dados maior, elas são contra o efeito de borrões, elas também oferecem uma latência menor, então há muitos benefícios em torno dessa tecnologia. E como muito se dá por conta de que nos 3 datasets, como a gente pode ver, todo o processo envolvido no tratamento das imagens está em torno de 10% de atividades não nulas, certo? Diferentes de zero. E, bom, a gente vê que é muito importante a utilização do layer Batch Normalization, ele é essencial para o aprendizado de máquina de SNNs, e a gente vê que, apesar da função de cross-entropy ser uma função muito utilizada para classificação de imagens, a MSE performou um resultado melhor, e cabe até um estudo, sempre que for utilizado uma CNN, cabe um estudo prévio para ver qual performa melhor no projeto em questão. E, bom, a gente também quer propor para próximos trabalhos
seria super interessante, enquanto que a câmera de evento também se tornando mais acessível, seria muito interessante fazer estudos, fazer testes em cima da própria câmera de evento, não só a partir de datasets prontos e simulações como a gente vê aqui, mas também em cima da própria câmera, para a gente poder dimensionar melhor, por exemplo, a quantidade de ruído que vem nas próprias câmeras, como esse ruído pode afetar a rede neural como um todo. E também seria super interessante para próximos trabalhos analisar o desempenho das redes neurais já em chips neuromórficos, como o Low-High. São chips que são realmente feitos puramente neuromórficos, são baseados na neurociência, e seria interessante fazer um estudo que quantifica a performance também, mas também o consumo energético e de memória. E muito obrigado.